Você vive num ambiente tóxico, com aquele clima pesado e tem a sensação que não tem como sair disso? Se esse é o teu caso, fica nesse vídeo que eu vou te dar uma estratégia bem prática, simples e inclusive bem antiga, que vai ajudar tu a mudar a atitude das pessoas que estão nesse ambiente e vai fazer toda a diferença no clima pesado que tu tá inserido. Mas para isso eu vou te contar uma história que tu vai entender aonde eu quero chegar. E se esse é teu caso, se tu sente que tu tá num ambiente ruim, um ambiente negativo, comenta aí com aquele bonequinho do emoji, a mãozinha para cima, que é That's me, baby. Comenta aí que eu quero saber se esse é o teu caso. Se tu sente que tá num climão péssimo e tu pensa, como é que eu vou sair dessa? Mas primeiro, eu quero que tu identifique o que é um ambiente tóxico, o que é um ambiente negativo. Porque muitas pessoas, às vezes, estão vivendo e não percebem que aquele ambiente tá ruim, que a pessoa que tá do lado dela é muito negativa e puxa ela para baixo. O que torna um ambiente tóxico e pesado? E aí eu me lembro muito de uma frase de um amigo meu, Leonardo. Leonardo, se tu estiver vendo esse vídeo, comenta aí, que eu quero que tu confirme essa frase. Tu certamente ouviu de outras pessoas, mas eu coloco ela na tua autoria, que ele diz o seguinte: lugares são pessoas. E isso é bem verdade, concordo muito com isso, porque um lugar, um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, um ciclo de amizades, eles são feitos por pessoas, empresas são feitas por pessoas. Então são essas pessoas que vão compor o ambiente, vão compor o clima e vão deixar o clima bom, agradável ou um clima negativo e pesado. Então, primeiro elemento que tu tem que entender, se o clima tá pesado, se o clima é ruim, bom, ele é composto por pessoas. E aí, o segundo elemento que tu precisa entender é o seguinte: como identificar se o clima é pesado? Talvez eu esteja num clima ruim e não perceba. Como é que a gente faz para se dar conta disso? Faz uma seguinte reflexão. Digamos que tu vai encontrar com amigos, ou que tu tá numa reunião de trabalho, ou um lugar que tem pessoas e que tu encontra com uma frequência, não importa. Aí quando tu sai daquilo ali, tu sai daquela reunião, daquele encontro, ou até uma ligação, pensa e observa como é que tu te sente. Tu te sente leve, foi uma situação divertida, é algo que te traz, vamos dizer, energia, tu te sente pra cima, ou é algo que tu sai assim com um desconforto e pensa, não sei, depois que eu falei com aquela pessoa, fiquei aí reflexivo, ficou introspectivo, ficou quieto. Como é que tu fica depois que tu encontra essas pessoas? Ou se tu convive com elas diariamente, porque muitas vezes eu sei, essa é a realidade, porque a maioria das pessoas não se percebe e puxa energia para baixo. Então, quando tu tá ao lado de alguém ou conversando com essa pessoa, como é que tu fica? Isso é um indicativo muito forte do clima que compõe, do clima que aquela pessoa traz para ti. Então, a gente tem que perceber como identificar e também, o seguinte, a gente também não pode colocar toda a culpa naquela pessoa, ainda que seja uma pessoa muito negativa, traz as coisas muito para baixo, tu te sente assim pesado, mas o quanto tu te afeta por ela e o quanto realmente é ela que traz essa sensação negativa. Então, esse outro elemento que a gente precisa separar o quanto é a pessoa que puxa para baixo e o quanto tu fica abalado pelo que ela fala. Mas o seguinte, digamos que tu está sim, identificou que está numa situação ruim, aquele convívio com aquelas pessoas do trabalho é ruim, é negativo, tu não fica à vontade, tu sai pesado, aquilo te gera cansaço, tu sente realmente cansado, porque alguém que puxa para baixo nos cansa mentalmente, isso de fato acontece. E aí então, que estratégias, o que a gente pode fazer? A meta principal, gente, é o seguinte: saia daquele ambiente negativo. Tente sair de qualquer maneira. Esse é o ideal, certo? Bom, não quero conviver com aquelas pessoas, elas me puxam para baixo, dá um jeito. Mas aí tu vai me falar, Ana, eu não tenho como me livrar daquelas pessoas, é a minha família. Eu não tenho, o meu trabalho que eu tô diariamente convivendo, eu não tenho como. Ok, eu entendo, e isso é bem comum e não vai ter como, tudo bem.
Mas se não tem como tu realmente te livrar, te afastar dessas pessoas negativas, e por que eu digo isso? Porque mudar as pessoas é realmente bem difícil. A gente mudar a nós mesmos também é difícil, mas a gente tem mais controle. Mas a gente consegue ajustar o ambiente, e é isso que eu quero te trazer aqui nesse vídeo. Definindo que não tem como sair daquele ambiente, vamos avançar. O que a gente pode fazer? Existe basicamente 3 caminhos que a gente vai acabar se direcionando. O primeiro deles é o quê? Ignorar. A pessoa vem negativa e tu ignora. Deixa aquilo passar por ti e ir embora. Mas aí tu vai dizer, Ana, não consigo, eu tento, mas não dá. E eu vou te dizer, eu sei porque isso é da nossa natureza. Algumas coisas a gente consegue se infiltrar e deixar passar, mas muita coisa a gente se abala mesmo. A gente tenta, a gente melhora, às vezes a gente tá em dias piores e não consegue, e tem dias que a gente consegue melhor e tá tudo bem. É assim mesmo, a vida é assim. Vai ter pessoas que vão nos influenciar mais negativamente e outras nem tanto, e a gente vai conseguir manobrar melhor. Então tá, bom, não consegue ignorar, é uma situação que vamos trabalhar nisso. O segundo caminho é tu bater de frente com aquela pessoa. É tu constantemente ir contra, é constantemente fazer valer a tua voz, a tua opinião, é tu estar sempre batendo de frente, tentando conquistar o teu espaço. Só que aí, eu imagino que tu vai concordar comigo que isso é desgastante. E a curto e médio prazo, tu sabe que é negativo. Tu sabe que é ruim, que tu tá ainda aumentando aquele climão. Se tu tá achando que tá ruim, tu sabe que vai ficar ainda pior. Aquele ambiente de briga, de discussão, de adversidades, então tu sabe que também não é um caminho bom. E o que a gente pode fazer então? E é isso que eu quero te explicar agora. Tu vai usar uma estratégia simples, antiga e fácil que vai mudar a atitude da pessoa que tá compondo esse ambiente negativo. E para isso eu quero que tu escute essa história. É a história de Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos. E a história dele, inclusive, leva o nome Benjamin Franklin Effect, que é o efeito que ele trouxe com essa história e o ensinamento que ele traz para todos nós, que é o seguinte. Existia um legislador, na época, que era um rival dele, uma pessoa que não gostava dele e que acabava batendo sempre de frente com as ideias dele. E ele também não gostava daquela pessoa, mas ele precisava dela, porque era uma pessoa que fazia as leis e mudava as ações que ele queria colocar em prática. E o que ele fez? Ele foi lá e pediu um favor àquela pessoa. Ele pediu emprestado um livro da biblioteca desse legislador. E a pessoa se surpreendeu. O quê? Benjamin, o meu rival, tá me pedindo algo emprestado? Bom, a pessoa, ok, eu te empresto. Foi lá e emprestou o livro para o Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin leu o livro, não leu, isso não importa. Mas quando devolveu o livro, fez uma nota de agradecimento. Agradeceu por ter emprestado e pela leitura que foi muito boa. E a pessoa recebeu aquele livro, olhou aquilo ali e, a partir de então, melhorou a relação dos dois. E aí tu pensa, mas por quê? Por emprestar um livro. É um pouco mais profundo do que isso. O que acontece? Quando tu tem um sentimento negativo com aquela pessoa e tu faz uma ação que é positiva, acontece o efeito que a gente diz dissonância cognitiva, que é como se fosse uma contradição. A tua ação é diferente do teu pensamento. Então ficou incoerente a tua ação com o teu pensamento. Aquilo que tu fez não combinava com aquilo que tu pensava. Só que uma ação, muitas vezes, muda o teu pensamento. Então, o fato dele ter pedido emprestado mudou o sentimento naquela pessoa em relação a ele. E a relação dos dois melhorou. E assim tu consegue transformar um inimigo num amigo. Então, essa é a dica que eu quero te deixar. Tu tem uma pessoa que é negativa e que puxa tudo para baixo, mas que tu convive com ela e não tem jeito. Experimente fazer isso. Peça um favor a ela e ela vai fazer aquele favor, e pelo fato dela fazer algo positivo na cabeça dela, a tendência é ela mudar o sentimento em relação a ti e o clima melhorar. É incrível isso, né? Eu já fiz isso com uma pessoa que eu falei uma coisa e ela não gostou. E
E eu pensei, eu não quero brigar com essa pessoa. Eu fui lá e pedi, de fato, algo que eu realmente precisava. A pessoa foi lá e fez, e depois me agradeceu, e o clima eu senti realmente que mudou. Eu fiz isso porque eu precisava amenizar, apaziguar, não queria que a pessoa ficasse brava comigo, afinal não tinha acontecido nada. Era algo que eu falei, ela levou pro lado pessoal e não precisava disso. Então teste isso, teste porque vai funcionar, e é uma forma incrível de tu mudar a atitude daquela pessoa. Ah, e antes que eu me esqueça, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para tu abrir a tua cabeça e buscar a transformação que tu estás desejando. E tem uma outra alternativa que tu pode tentar, que é como tu manobrar um conflito mesmo. Quando tu tá no olho do furacão, a pessoa tá braba contigo, tu talvez tenha errado mesmo, e aí tu pensa, ah, meu Deus, agora sim, já tava ruim, aquela pessoa já não gosta de mim e ainda pisei na bola. O que fazer ainda para sair dessa situação que ficou ainda pior? Olha só, existe uma técnica que é o seguinte, ela é ensinada pelo Chris Voss, que é o maior negociador do FBI, negociador de reféns. Eu já falei dele aqui porque eu acho sensacional. Que é o seguinte, quando uma pessoa está possessa contigo, o que a gente faz? Em vez de bater de frente, achar 1000 argumentos, a gente faz exatamente o oposto. E eu trouxe aqui porque justamente me lembra muito desse efeito do Benjamin Franklin. O que tu não faria é exatamente isso que tu vai fazer. Tu vai rotular aquilo ali. Por exemplo, digamos que a pessoa ficou braba comigo porque eu fiz uma coisa que ela não gostou. Ou perdi um prazo, por exemplo. Eu vou lá e falo, olha, eu imagino que tu deve estar bravo comigo porque eu perdi o prazo. Eu fiz errado aqui, eu imagino que tu deve estar possesso. Olha, eu estaria da mesma forma no teu lugar. O que acontece? Tu estás validando a irritação daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa. E a pessoa, o que vai ter para dizer? Ela não tem mais muito o que dizer, porque tu já tá dizendo o que ela diria. Ela pode ser que ainda diga, pois é, fiquei brabo mesmo, não gostei, não deveria ter feito, e tu, eu concordo contigo, fiz errado, não deu certo. E aí, então, tu já validou aquele sentimento, tu já rotulou aquela emoção, e o que acontece? Não adianta, a pessoa não fica mais falando aquilo. E aí, tu pode conduzir já para uma resolução. Olha, o que a gente pode fazer para melhorar? Tá um clima ruim mesmo, eu estraguei tudo, não deu certo. Quem sabe se fizer isso ou aquilo, aí tu já traz soluções, traz alternativas, e aquele momento ainda mais negativo, aquela situação pesada, vai ficando para trás. Não é sensacional? Essa pessoa nos ensina que tu deve rotular, tu deve falar, inclusive tu pode usar as mesmas palavras que a pessoa disse, porque tu vai estar ecoando o que ela disse, que é ainda mais poderoso, a conexão e a empatia do outro lado. E isso, gente, é algo que a gente deve aprender, levar para a vida, porque a gente precisa das pessoas para chegar onde a gente quer chegar. Ninguém vive sozinho, ninguém constrói nada sozinho. A gente precisa, isso está relacionado ao nosso propósito, a gente precisa se sentir útil perante os outros. E isso faz parte do nosso dia a dia. Mas se tu sente que ainda está perdido em busca da tua transformação que tu quer, assiste esse próximo vídeo aqui, onde eu te explico o que vai ser necessário tu entender para chegar onde tu quer chegar.